comigo aqui. Eu gravei esse vídeo para explicar um pouquinho como que funciona essa ferramenta que a gente batizou de GPPAP, né? Que é a gestão do portfólio e do plano agregado de projetos. Por que nós estamos chamando de gestão do portfólio e do plano agregado de projetos? Porque a gente está falando de um portfólio de desenvolvimento de produtos, de tecnologia, enfim, que for o objeto da gestão do portfólio. Estamos falando de projetos, mas com uma atenção especial a projetos que estão em andamento, tá? Então, isso aqui é uma questão conceitual importante. A gente está lidando com a gestão do portfólio, mas observando aquilo que foi aprovado anteriormente, né? Aquilo que já está sendo conduzido por equipes de projetos de inovação da empresa, mas que, claro, é sempre objeto de uma reanálise, de uma reavaliação, na medida em que o portfólio vai sendo alimentado aí com novas oportunidades. Bom, só um pouquinho de contexto. A gente produziu essa ferramenta aqui como parte do trabalho que a gente fez, né, ao longo do programa FAS, em parceria aí com a Universidade Federal de Viçosa, né, o UFMG, e nós desenvolvemos para o nosso livro, Modelo das Duas Rodas, essa ferramenta, e é uma ferramenta pública, tá? Se você pode ter acesso aí ao arquivo, a gente fez em formato Microsoft Excel, então eu não sei exatamente aí como roda em ferramentas virtuais, em outros programas, mas fica o convite aí para que todos possam se inspirar aí nos conceitos, na forma de funcionamento e fazer os ajustes, né? Nosso objetivo era nortear, né, o trabalho que é feito nas empresas com relação à gestão do portfólio de inovação. Então a gente deixou aqui a figura principal, né, do nosso modelo, né, como referência, mas é uma ferramenta que pode e deve ser adaptada livremente, né, para o contexto aí de cada empresa, né, provavelmente melhorando, né, colocando outras funcionalidades, outra vez até levando a um sistema de formação próprio. Então, o nosso objetivo aqui é o de divulgar, né, o conhecimento, a prática da gestão de portfólio. No nosso modelo, a gestão do portfólio ela é tratada principalmente aqui pelo comitê de implantação, na segunda roda, mas, claro, numa interface com as equipes de projeto, porque se a gente fala de plano agregado de projetos, nós estamos estabelecendo um diálogo com equipes de projeto que estão desenvolvendo seus trabalhos, mas é inerentemente uma tarefa conduzida, liderada pelo comitê de implantação. E lembrando aí que o que faz bater o coração desse sistema é essa geração contínua, desenvolvimento contínuo de projetos de inovação que vão trazer valor, competitividade, longevidade para o trabalho da empresa. Tá? Bom, então, essa primeira planilha, eu estou aqui na planilha de critérios, tá? Quando você abre o arquivo, se você não cair exatamente nessa planilha, traga então a aba para a planilha de critérios. E ela é uma planilha de configuração, de como funciona razoavelmente o portfólio da empresa. As escolhas que a gente adota aqui, elas vão se refletir, né, em outras planilhas, né, que compõem aqui a ferramenta, principalmente na planilha de análise, que é onde efetivamente se colocam aí, informações sobre as ideias, sobre os projetos de inovação que estão rodando na empresa, né? Eu vou passar um pouquinho por cada trecho aqui, para deixar todos mais familiarizados com a ferramenta. Tá? Bom, deixa eu diminuir um pouco aqui a minha câmera. Bom, aqui a gente tem algumas informações sobre a origem das ideias. Tá? Então aqui a gente coloca as fontes de ideias que vão ser exploradas. Tá? Vocês vão perceber que a empresa pode, claro, fazer sua gestão de portfólio sem especificar esse tipo de informação, mas a gente encoraja que se coloque, principalmente por dois motivos. O primeiro é que, identificando essas possibilidades, isso pode gerar indicadores mais tarde. Indicadores, inclusive, as nossas planilhas geram indicadores com base nessas informações, às vezes evidenciando um parceiro que está sendo pouco explorado ou inspirando a empresa a uma ação que a gente chama de ação estruturante, que é estabelecer uma nova aliança, estabelecer um diálogo com um cliente corporativo, tá atento, observando aí a emergência de novas regulações para certos mercados. Então, aqui a gente sugere, né, colocar como programa interno, fornecedor, cliente, universidade, se é uma questão legislativa, regulatória, ou outras, né? A gente poderia escrever outras coisas aqui, né? Vamos escrever aqui, por exemplo, legislativo / normativo, tá? Só para ter um efeito aqui, né, na planilha posterior, né? Aqui sai um pouquinho, não tem problema não, só para a gente mostrar como que a coisa funciona. Tá?
Aqui a gente está falando sobre níveis de consumo de recurso e uma referência. Tá? A gente está estimulando aqui com que as empresas adotem notas para dizer se um projeto é caro ou barato. Isso é claro que depende do que é caro e barato para uma determinada empresa, para um determinado setor, depende do seu porte. Mas como a nossa planilha de análise ela vai utilizar cálculos comparativos com notas, então a gente optou por colocar notas que equivalem a faixas de gasto com projetos, ao invés de colocar o valor do projeto lá. Né? Esse valor exato, além de ter uma série de pressupostos, a gente não vai usar, né, esse valor exato para fazer as nossas análises diretamente. Então aqui eu coloquei como sugestão que um projeto barato para uma empresa, um projeto de menos de 10 mil, e aí esses números saltam aqui, né, de 2 em 2, até chegar a um projeto que eu chamo de caro, que é um projeto que custa mais de 500 mil. Tá? Então a gente poderia escrever aqui, dar outras notas, né, colocar os intervalos regulares, 1, 2, 3. A gente sempre, quando a gente fala de gestão de portfólio, quanto menos escalas, quanto menos notas e quanto menos critérios forem necessários para causar a diferenciação adequada entre as oportunidades que chegam, melhor. Porque o seu processo decisório fica mais rápido, não dá muita discussão nas reuniões da empresa, pô, isso aqui é um 5 ou é um 4, né? Então, quanto mais distanciamento, né, nesses critérios, nessas notas, e que causa as diferenciações necessárias, mais efetivo vai ser a gestão do portfólio. Né? Então, se com 3 níveis de consumo de recursos vocês conseguirem diferenciar adequadamente todas as propostas, todas as ideias que têm em mãos, é melhor do que com mais níveis. Né? Então, a intenção aqui não é atingir precisão no sentido de criar uma escala analógica com intervalos pequenos. Tá? Então a gente poderia então trocar, né, essas faixas, tá, de acordo com a realidade de cada empresa. Aqui, da mesma forma como na origem das ideias, a gente está colocando aqui possibilidade de fontes de fomentos. A empresa pode financiar seus projetos de inovação com seus próprios recursos, mas ela pode recorrer a outras fontes, financiamentos, subvenções, parceiros privados, enfim. Né? Tem uma série de possibilidades. Da mesma maneira, o que se escrever aqui, até essa faixa, né, que é até esse limite, posso escrever mais algo aqui, vai se refletir depois nas opções disponíveis na nossa planilha de análise. Aqui é uma forma de amarrar um pouco os objetivos estratégicos da empresa. Tá? Aqui a gente não ilustrou com nada assim de exemplo, mas lembrando que aqui no modelo das duas rodas, o trabalho do comitê estratégico é gerar essas diretrizes, né, gerar esses objetivos estratégicos, né, de inovação para a empresa. E aí a empresa pode ter 1, 2, 3 ou mais objetivos. A ideia é se colocar esses objetivos aqui, porque um dos critérios, naturalmente, para se analisar projetos, é se ele tem algum nível de aderência com objetivos estratégicos que são considerados importantes para a empresa. Tá? E a gente deixou claro uma provocação aqui, que é uma nova oportunidade, ou seja, aquilo que não está atrelado a um objetivo estratégico bem definido a partir do topo da empresa, mas algo emergente que pode provocar uma reflexão sobre esses objetivos, ou que pode abrir uma nova frente de trabalho que a empresa pode julgar, né, como atrativa ou não. Né? Bom, aqui vocês vão perceber o seguinte, aqui é onde a gente estabelece quais são os critérios para os quais os projetos vão receber notas. Tá? Então a gente vai dar notas a respeito da necessidade de mercado, dos benefícios econômicos, do alinhamento estratégico. Poderíamos colocar outras notas. Alinhamento estratégico com relação a algum dos objetivos que são colocados anteriormente. E depois, um segundo bloco, nós estamos colocando aqui como exemplo também maturidade da ideia, complexidade técnica, disponibilidade de recursos, no sentido amplo, e um tempo até a implantação. Tá? Então, da mesma forma, a gente pode tirar critérios aqui, pode acrescentar critérios. Vamos, por exemplo, deletar um critério aqui, né? Vou deletar também o peso correspondente, e aqui eu vou deixar só a complexidade, né? Me referindo à complexidade técnica, mas só para a gente demonstrar aqui que a planilha é configurável. Tá? Então a gente tem os critérios de análise e tem o peso. Então não necessariamente os critérios têm o mesmo peso. Olha, eu vou dar uma ênfase, por exemplo, à disponibilidade de recursos. A disponibilidade de recursos vai ter um peso maior. Tá? Eu vou olhar um pouco para a complexidade e um pouco para tempo de implantação. Então veja que a planilha já calcula automaticamente qual é o percentual, né, pelo qual responde cada critério em relação ao determinado eixo. E quais eixos são esses? A gente, seguindo, né, também as recomendações aí da literatura dessa área,
a gente coloca dois eixos na nossa matriz, que são os eixos que a gente vai usar para fazer os diagramas de bolhas mais tarde. Tá? Então é um eixo de oportunidade para o negócio. Veja que os critérios que nós colocamos aqui têm a ver com a oportunidade, quanto que a ideia é atrativa para a empresa, quanto que ela pode trazer de recurso, de lucro, né? Então, se o mercado está sedento por ela, se é algo que aparenta que pode gerar uma boa receita, se está alinhado com a estratégia da empresa, então já, né, claro, pensando que a estratégia foi desenhada observando horizontes de prazo mais longos, né? E por isso, se algo está muito alinhado, ele pode ser considerado mais atrativo, né? E do outro lado, no outro eixo, né, a gente está olhando se a gente dá conta de fazer como empresa, né? Ou em que proporção aquilo está sob os nossos domínios. Então a gente está olhando para a complexidade do projeto, se a gente tem recursos, pessoas, infraestrutura, pode ser algo relacionado a recursos financeiros, poderia dividir, né, recursos em cada critério separado. E estamos olhando também o tempo de implantação, né? Se é um projeto muito longo, vai ficar ocupando ali os recursos da empresa durante muito tempo. Aqui a gente está dando notas 1, 3, 5 e 9, tá? Também seguindo aquela recomendação, uma escala menor para gerar diferenciações maiores, tá? Mas vocês podem trabalhar com 3 notas possíveis, com mais notas possíveis, as notas podem ser 1, 2, 3, 4 e 5, enfim. Aqui nós estamos tratando com esse padrão e cada nota, isso não se refere ao peso, se refere à nota que cada projeto vai ganhar em cada critério depois na nossa planilha de análise. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Tá? Aqui a gente vai fazer então a diferenciação entre o que é ideia e o que é projeto. Então, ideia a gente recebeu, a gente está entendendo ainda, né, explorando inicialmente, né, se a ideia é uma boa, se temos informações suficientes, fazendo às vezes alguma análise mais exploratória, mais inicial, mas num dado momento a gente pode fazer uma reunião do portfólio e essa reunião pode decidir com que algumas ideias sejam elevadas ao nível de projeto. Se ela for elevada ao nível de projeto, ela passa a ter uma equipe para conduzir, passa a ter um cronograma, passa a ter um recurso formal na empresa, então ela muda de status, muda de formalidade, e ela passa então a percorrer as etapas, né, do nosso PD Projetos, tá? Do nosso sistema de estágios e portões, o sistema Stage Gate. Tá? Então, cada oportunidade ela pode ser ou uma ideia, chegou, está sendo analisada, estamos levantando informações, né, às vezes aguardando um momento, né, para tomada de decisão sobre ela, às vezes ainda verde, precisando coletar mais dados para que a empresa possa decidir. Ela pode se tornar um projeto ativo. Então, se foi aprovado, todos concordam, ela foi priorizada, se torna um projeto ativo, que pode ser conduzido até o final, se tornar um projeto concluído, ou pode, nesse meio do caminho, ser arquivado, a ideia foi um projeto cancelado e não vai mais ser conduzido, ou ainda não foi arquivado, mas está em espera, está esperando alguma liberação de recurso, alguma informação que não chegou, o resultado de um teste mais crítico, a reação de um concorrente, ou assim por diante. Então, essas são os status possíveis, né, que uma ideia ou que uma oportunidade pode ter. E uma vez que ela esteja em desenvolvimento, ela pode estar em alguma das 7 etapas. Né? A etapa de planejamento, na verdade, é quando ela ainda está no formato de ideia e está sendo avaliada. Se foi aprovada como projeto ativo, ela vai estar em alguma dessas etapas, que são as etapas do nosso sistema Stage Gate desdobrado, né? O nosso PD Projetos, até a etapa concluída e, obviamente, tem que bater aqui, né, com o status da ideia como concluída. Bom, isso aqui a gente falou até agora, a gente não analisou ideia nenhuma. Nós estamos dizendo como funciona a lógica de avaliação de portfólio da empresa. Tá? Então, cada empresa, ou se isso estiver sendo utilizado, né, para fins didáticos, cada grupo, né, de um projeto simulado, vai configurar nesses campos como que a coisa funciona. Se vocês usam todas essas etapas mesmo, se usam outras etapas, aqui a gente está seguindo exatamente as etapas do modelo que é proposto no livro. Se vocês eventualmente querem eliminar algum tipo de status ou acrescentar, da mesma forma, todas as outras informações, né, que são aqui dentro. Lembrando que a gente analisa projetos sempre por cestas. Né? Então, a gente pode ter uma cesta orientada ao mercado A e uma cesta orientada ao mercado B, uma cesta de projetos radicais, uma cesta de projetos incrementais, uma cesta de produtos obrigatórios, melhoria de qualidade, exigências legislativas, e uma cesta para oportunidades mais exploratórias, enfim. A ideia das cestas, né, lembrando aí quem acompanhou já discussões nossas sobre gestão de portfólio, é trazer em algum nível algum isolamento de recursos, né, uma forma aí de deixar mais amarradas as ações de portfólio,
em relação aos objetivos estratégicos da empresa, e também reconhecendo a possibilidade que projetos muito dissimilares, né, projetos que entram ali no portfólio da empresa, mas que visam atender questões, objetivos, situações muito diferentes, eventualmente os mesmos critérios não servem para todos eles. Então pode ser que a empresa opte por ter listas separadas, que nós estamos chamando então de cestas distintas, e cada cesta ela coloca então critérios que são adequados, são suficientes para aquela cesta em questão. Tá? Então é isso. Então a gente configura a situação da empresa aqui, né, na planilha de critérios, e aí a gente passa para a planilha de análise. Então a planilha de análise, eu vou dar um zoom out aqui, né? Então ela é a cara da gestão da empresa. Vocês estão percebendo aqui que a gente tem então um momento aqui final onde a gente dá as notas para os projetos, tá? Aparece aqui então a nota de um eixo, né? Dá notas em relação ao outro eixo, a nota geral do eixo, e que vem uma série de informações que a empresa, as pessoas que estão ali trabalhando na gestão do portfólio vão preencher, tá? Sobre o que está acontecendo. Obviamente essa planilha pode ser expandida aqui indefinidamente, se for acrescentar linhas, a gente recomenda que acrescente linhas, né? A partir aqui da última que já está configurada, né? Aqui tem um aviso sobre isso, para que as fórmulas, né, as listas suspensas, enfim, os recursos que nós usamos aqui para automação da planilha funcionem adequadamente. Tá? Então eu vou dar um zoom in. Nós vamos colocar aqui, por exemplo, vamos supor que chegou uma ideia nova, aqui a gente deixou com algumas coisas fictícias, né, mas obviamente uma empresa começa com essa planilha em branco. Tá? Então aqui a gente coloca um sequencial, aqui a gente coloca um código para o projeto. Tá? Então a gente colocou números aleatórios aqui, mas em cada empresa pode ter uma lógica intrínseca, né? Um número que vai se colocar aqui para o código de um projeto. A gente vai usar esse código depois para poder puxar as informações do projeto para o OnePage, eu vou chegar lá. Então, recomendo por hora. O código pode ser o sequencial, tal qual está aqui também, né? Mas usem um código para identificar o projeto. Esse status da análise, ele é calculado, esse gráfico de barras aqui, ele é calculado em função do número de células preenchidas a partir desse ponto. Tá? Então, para que ele serve? Se ele está cheinho, quer dizer que nós temos informações preenchidas em todos os campos da planilha. Se ele está mais vazio, né, como tem aqui embaixo, quer dizer que tem menos coisas preenchidas. Então, isso é uma coisa que facilita, por exemplo, a selecionar aquilo que vai para uma reunião de tomada de decisão. Né? A empresa não faz reunião de portfólio todos os dias. Ela vai fazer bimestralmente, trimestralmente, semestralmente. Isso depende da dinâmica de trabalho. E é normal, então, que seja levado à reunião de uma tomada de decisão aquilo que já tem informações suficientes. E esse mini gráfico aqui pode auxiliar a selecionar, né? Selecionar só aquilo que tem, né, acima de 90% de informações, por exemplo, assim por diante. Aqui a gente define um responsável, que é a pessoa da empresa que está correndo atrás das informações, levantando informações. Pode ser o proponente, mas não necessariamente. Tá? O proponente da ideia, pode ser que a ideia chegue de fora da empresa, chegue de parceiro, mas a gente eleja uma pessoa que é aquela que vai trazer essas informações para o grupo. Tá? Aqui a gente coloca então uma descrição sucinta, né, do que é a proposta, né, não muito complicada, que eu coloquei um nome fictício e coloquei nomes genéricos aqui, então a empresa coloca, né, reduzir custo pela adição ou pela subtração de determinado elemento, assim por diante. Né, ou acrescentar uma nova tecnologia de IoT, tal, então coloca aqui uma descrição bastante sucinta, até porque a descrição mesmo é colocada aqui na sequência, né, com mais informações, tá? Para que a ideia serve, que benefício traria, assim por diante. Né? E aqui é importante, aqui a gente vai definir o status. Isso aqui é uma ideia, isso aqui é um projeto. Então veja que as opções que nos aparecem aqui são exatamente aquelas opções que nós configuramos na planilha de critérios. Tá? Então, ela pode ser ideia, pode ser ativo, pode ser arquivado e espero concluído. Então, se a gente mudar lá na primeira planilha de critérios, né, colocar outras possibilidades aqui, tá? Essas possibilidades vão se refletir, então, no que é possível colocar aqui. Então, essa lista aqui está travada em relação a essas opções. Tá? Se ela é uma ideia, então ela não pode estar na etapa 1. Né? Ideia é sempre etapa 0. Tá? A gente poderia travar aqui também, a gente deixou livre, mas em coerência com o conceito, ideia é etapa 0. Essa oportunidade que foi arquivada, mas na etapa 2, isso é possível, né? Algo pode ter avançado até a etapa 2 e naquele ponto ter sido arquivado, mas se vier a ser desarquivado no futuro por qualquer motivo, existe algum tipo de conhecimento, um trabalho que foi feito até então.
E assim por diante. Projetos ativos podem estar em várias etapas, projetos em espera podem estar em várias etapas. A ideia é sempre na etapa 0. Tá? E, obviamente, se for um projeto concluído, né, tem que estar arquivado em concluído também. Vocês vão observar que aqui eu brinquei com a planilha, mas a gente vai deixar no final cópias dessa planilha, né, exatas em termos de formato, para projetos arquivados e projetos concluídos. Por quê? Porque o projeto arquivado e o projeto concluído, como eles não estão em andamento e não são objeto de tomada de decisão recorrente, a gente vai colocando nessas planilhas como um repositório de conhecimento. Alguma ideia nova que chegou, mas espera, não é tão nova assim, já se desenvolveu algo, ou já se pensou algo a respeito, começou a pensar, a empresa pode vir aqui no arquivado ou no concluído e buscar ideias semelhantes, ou de repente uma informação nova de mercado, algo diferente em termos de regulações, então alguma ideia pode ser ressuscitada, trazendo-a de volta, né, das planilhas de arquivado ou concluído para a nossa planilha de análise ativa aqui. Tá? Então, aqui, a título de exemplo, eu deixei os projetos arquivados, mas a rigor eles deveriam ter sido, então, movidos, né, para a planilha de concluídos ou de arquivados. Eu vou deixar aqui com projetos ativos, né, aqui é uma ideia, porque está na etapa 0, né, em coerência aí com os conceitos. Tá? Bom, ideias, elas não estão sendo avaliadas ainda em termos de tempo, recursos humanos e recursos financeiros. Né? Mas se um projeto está corrente, está ativo, ele pode ser objeto de avaliação dessas 3 variáveis aqui. Então a gente está identificando com cores, tá? Pode ser identificado de outras formas também. As cores aqui são preenchidas de acordo com esse balão. Né? Então, 0 a bolinha vai sair preta, né? 1 ela vai sair vermelha, 2 amarela, 3 verde. Tá? Então, é claro que isso aqui é uma avaliação muito simplificada do projeto, claro que cada líder de projeto na empresa tem algo mais a dizer, tem outras variáveis, tem outras questões a se levantar, mas aqui, para uma visão agregada de projetos, nós trouxemos esse exemplo aqui, essa sugestão de se trabalhar pelo menos com essas 3 grandes dimensões, né? Como que o projeto está em termos de recursos, humanos e financeiros, e se está dentro do cronograma ou não. Tá? Aqui tem algumas informações que ajudam a levantar indicadores depois sobre como está o portfólio, né? Então, data de cadastro da ideia, data de um parecer do comitê, né? Então, ou seja, aquele tempo entre a ideia ser aprovada ou não, ou ser arquivada ou não, né? De ter uma resposta em relação a uma ideia que chega, ele é importante. O feedback para o proponente, então, principalmente se for um proponente interno da empresa, ou se for um parceiro acadêmico, se você não dá feedback, provavelmente você não vai receber uma ideia nova da próxima vez. Então a gente sugere que seja colocado aqui a data exata, né, que foi enviado um feedback, um agradecimento, uma satisfação, um documento mais formal que fale sobre o resultado da análise. Tá? Aqui nós temos então a origem, da mesma forma que está copiando a lista de possibilidades, tá, que tem ali na planilha inicial. Isso também vai nos ajudar a fazer indicadores. Né? Nós temos aqui propriedade intelectual, isso aqui é uma planilha, que é uma célula que pode ter uma escrita um pouco mais livre, né? Mas a gente também motiva que alguma avaliação, principalmente propostas muito técnicas, né? Se está tocando uma patente existente, se é algo novo da empresa, que ela já deveria observar, se deveria requerer uma propriedade intelectual, enfim. Pode ser que não seja tão importante para alguns negócios de empresas, para outros pode ser que seja essencial. A gente sugere então usar essa coluna. Aqui a gente está falando sobre suporte externo, também com motivação a provocar se algo deve ser feito com uma modalidade aberta de inovação, ou seja, a ideia é boa, mas eu preciso de uma empresa para me dar um suporte em certa área, preciso de uma universidade para me dar um suporte em laboratório, conhecimento, preciso eventualmente de uma startup que vai me apoiar nesse projeto, nessa ideia, e qual seria, né, então, se não for um investimento totalmente interno da empresa, quem seria esse parceiro. Isso também estimula aquilo que a gente chama aí de questões mais estruturantes, né? Provocando ali, enquanto se faz a análise do portfólio, essas possibilidades, essas ideias para as empresas, né? Para quebrar, às vezes, um paradigma reinante ali de que se deve fazer tudo internamente, ou se limitar àquelas relações mais imediatas da sua cadeia de valor. Tá? Aqui entra aquela questão da dimensão do recurso, então vocês se lembram que lá na planilha de critérios eu falei que tem projeto caro, projeto barato. Na minha sugestão aqui eu falei que o meu barato é 10 mil, o meu caro é mais de 500. Cada empresa fez seu ajuste lá, mas aqui a gente vai dar notas, né, para cada ideia, para dizer em qual das faixas que ela está operando. Tá? Aqui, né, no nosso exemplo, ficou na faixa 3 essa primeira ideia. Aqui também, né, se a origem do recurso externo, se existe,
se está disponível, se tem uma ação, ou seja, às vezes está em acordo com uma linha de financiamento interessante, tem juros baixos, ou se tem a possibilidade de ser financiado pelo próprio cliente, o cliente corporativo está interessado na ideia. Então aqui a gente deixa uma possibilidades aqui, né, também para estimular essas questões mais estruturantes, e se necessário, colocar algo aqui no campo de comentários. Né? Então nos acompanhamentos aqui, vai se colocando quais são as pendências, né, que deve ser feito, né, que informações estão faltando, né, se está aguardando resposta de alguém, assim por diante. E aqui, quando o time sentir que é o momento, ele vai dar, então, notas. Né? Então, as notas seguem aquelas possibilidades que nós colocamos lá na planilha de critérios, tá? E podem perceber que, na medida que eu vario as notas em relação àqueles critérios que também foram definidos lá, aqui a gente jogou fora um critério, né? A gente não vai usar, então a gente poderia tirar aqui, né, o valor. A planilha já vai calculando aqui o que seria nosso eixo aqui de oportunidade, da mesma forma, né, o que seria o nosso eixo de capacidade. Tá? Então a gente pode colocar outras notas aqui, ela vai recalculando. Então essas ideias vão sendo posicionadas de acordo com esses eixos lá no nosso diagrama de bolhas para tomada de decisão. Não necessariamente aquelas que têm notas mais altas no seu somatório são as que vão passar. Né? Isso depende dos critérios de aprovação, do tipo de balanceamento que cada empresa quer colocar aí no seu portfólio. Tá? Então, essa planilha, gente, esse preenchimento, isso aqui dá a tônica da reunião de portfólio da empresa. Né? Então, vai se fazer uma reunião de portfólio. A gente sempre recomenda que tenha uma reunião para avaliar as novas ideias e no outro encontro chama os líderes de alguns projetos-chave para levantar aí as informações dos projetos ativos. Tá? Claro que isso depende de cada ambiente, mas normalmente as pessoas, a dinâmica do encontro é um pouco diferente quando você está falando de projetos que já estão no plano agregado de projeto da empresa e de ideias que estão chegando, estão se levantando ali aquelas informações iniciais. Então você poderia filtrar aqui, por exemplo, e pegar só o que tem ideia, depois só o que tem ativo e organizar a sua reunião, seus encontros. Né? Se a empresa fizer, por exemplo, quinzenalmente reunião do grupo de portfólio, faz uma reunião com os projetos ativos, outra reunião com o pessoal que está conduzindo, né, o levantamento das informações sobre as ideias e talvez aí de 3 em 3 meses, né, juntar informações suficientes para tomar a decisão. Que projeto está ativo, que deixa de ficar, que é pausado, que continua, que ideias que chegaram que vão ganhar recursos, vão ganhar um time, vão passar a ser projetos ativos e assim por diante. Tá? Então isso tudo aqui facilita organizar essa dinâmica, facilita identificar aí qual que é a ordem das discussões. Tá? Bom, navegando um pouco sobre as outras possibilidades aqui embaixo, esse plano inicial do projeto, né, que é o PIP, tá? Isso aqui a gente chama que é a certidão de nascimento de um projeto. Né? Então, numa reunião de tomada de decisão, algumas ideias podem ser levadas ao status de projeto, e para que isso aconteça, a gente sugere, então, um documento bastante simples que formalize algumas questões iniciais daquele novo projeto. Então, quem é o autor, um código, pessoas que estão envolvidas, áreas proponentes, né? Algumas... Claro que todo projeto vai ter um dossiê um pouco mais completo, mas nessa que a gente chama de certidão de nascimento aqui, a gente coloca aqui grandes objetivos, os métodos, tá? Benefícios. Boa parte dessas informações podem ser retiradas já da própria planilha de análise. Tá? Mas aqui eu quero chamar a atenção porque a gente coloca aqui uma equipe, mas a gente coloca aqui o que a gente chamou também de grupo de avaliação. Né? Quem são os gatekeepers? Quem são as lideranças da empresa, ou às vezes até de fora dela, pode ser pessoas de clientes, outros stakeholders também, que serão chamadas para fazer a avaliação do projeto nos gates. Tá? Então isso é muito importante. Né? A ideia é que isso aqui ocupe uma única página, se possível. Tá? Então é um documento aí, né, simples, tá? Que seja aí uma formalização que a empresa decidiu, tá? Que aquilo ali se transforme então num projeto. Né? Bom, seguindo então aqui tem uns indicadores, a gente colocou alguns de exemplo, vocês podem brincar bastante e colocar coisas interessantes, tá? Com base naquelas informações de datas e das informações que nós estamos preenchendo aqui na planilha de análise, essa planilha de dados e indicadores puxa algumas coisas que podem nos ajudar a julgar se as coisas estão indo bem aqui na dinâmica da gestão do portfólio. Então, por exemplo, a gente traz aqui qual que é o tempo médio de análise, né? Cada ideia leva 38 dias para ser analisada, algumas levaram 98, a mais rápida foi 8. Então tudo isso com base naquelas datas que a gente coloca ali relacionadas às ideias. Tá bom, não tá? Dá para melhorar? Então essas coisas estimulam aí algumas ações para melhoria de portfólio. A gente pode trazer, né, dados e indicadores de vários outros campos ali,
Aqui eu trouxe a título de exemplo, né? Quais são as origens das ideias, a maioria estão vindo do programa interno da empresa, nada vem de norma, muito pouca coisa aqui de fornecedor, quem sabe um workshop com fornecedores, se a gente fizesse aí uma programação para trazer ideias dos nossos fornecedores, não poderia então enriquecer o nosso portfólio, tá? A gente pode trabalhar também esses dados de maneira gráfica, a gente faz isso aqui na frente, eu vou mostrar. Então, é um campo, né? De preferência, é um painel único também, com indicadores, números importantes para saber se a gestão do portfólio está rodando bem na empresa. Aqui a gente está então agora aqui na planilha de gestão à vista, ela é muito interessante porque é uma maneira de deixar algo bem visual, bem na cara ali, de onde se reúne o grupo do portfólio da empresa, bem, se tiver uma área, se tiver um campo onde uma área física da empresa, onde muitas pessoas passam e possam ali bater o olho e saber como estão os projetos de inovação, como estão rodando, né? Então isso aqui já está pronto para uma impressão em formato A3, ela já tem as etapas aqui, né, do nosso sistema, do nosso PD Projetos, né, que segue a lógica do Stage Gates, e ela atualiza, tá? Aqui eu tenho todos os projetos que estão em cada fase, tá, da empresa. Então isso aqui pode ser atualizado, reimpresso e colado ali a cada reunião do grupo de portfólio, se necessário. Então eu posso, por exemplo, promover, vamos supor que eu vou aprovar essa oportunidade 14, né? Então aqui na planilha de análise, voltando, eu vim aqui na minha oportunidade 14, claro que aqui a gente vai ter um título, né, uma descrição breve para a oportunidade, mas ela vai sair de ideia num determinado dia, ela vai virar um projeto ativo, e no projeto ativo vamos colocar ela aqui na primeira fase, que é a identificação de necessidades. Aí eu, claro, né, deveria atualizar aqui com o status, né, se está tudo bem, vamos deixar ela toda verdinha aqui, né, qual que é o verde, isso. Ok, então aqui na gestão à vista, ela ainda não mudou, mas isso aqui é uma tabela dinâmica, tá, do Excel. Eu posso clicar aqui na análise de tabela dinâmica, tá, e eu vou atualizar. Está vendo que a oportunidade 14 já passou aqui para identificação de necessidades. Poderia ter modificado, claro, né, outras várias, né, mudaram de fase, não mudaram, algumas ideias novas apareceram. E eu imprimo, né, isso e coloco no meu quadro de gestão à vista dos projetos de inovação da empresa. Tá? Então, deixo a informação disponível ali para todos os colaboradores. O OnePage também é uma ferramenta muito interessante, porque muitas vezes alguma coisa está andando mal com o projeto, ou a gente está precisando de levantar um recurso adicional para uma oportunidade muito interessante que chegou, mas a gente já esgotou ali os recursos inicialmente dados pela diretoria para o portfólio, e a gente precisa de requerer essa atenção gerencial, mas a gente sabe que às vezes a diretoria, o presidente da empresa, eles não vão ter tempo para a gente preparar um PowerPoint grande ou trazer muitas informações. Então, vamos, por exemplo, marcar uma reunião de projetos críticos com a diretoria na próxima sexta-feira, e nós vamos levar para lá 2, 3, 4 propostas que a gente quer uma atenção gerencial, a gente vai levar informações bem sucintas. Tá? Então a gente vai usar o OnePage. Né? O OnePage ele já está pronto aqui para ser colado, inclusive, né, num slide, tá? Pode ser um slide do PowerPoint, por exemplo, e eu vou digitar aqui o código da proposta. Aqui que é importante a gente ter o escolhido, né, e colocar os códigos. Né? Então eu vou pegar, por exemplo, o código 45, que era a primeira proposta da planilha de análise. Pronto. Ele já puxou aqui qualquer proposta, de onde que ela veio. Então, vocês percebam que lá na planilha de análise é bom ter time de portfólio preenchendo, discutindo, uma a uma, mas ali não dá para pegar aquela planilha e levar para uma reunião maior, tem que ficar organizando as informações. E aqui o nosso OnePage é gerado automaticamente, tá? Basta você depois, se quiserem, né? Você gerou um slide aqui, você seleciona, tá? Você seleciona essa planilha toda aqui, dá um Ctrl C e cola como figura, por exemplo, no slide do PowerPoint e está pronto. Você faz isso aí com as outras 2, 3, 4 propostas ou projetos que você quer levar para essa reunião com um nível superior da empresa ou com um comitê estratégico de inovação. Tá? Então já traz aqui de uma maneira bem rápida, bem simples, tá? Todas as informações essenciais que são as informações já disponíveis aqui na planilha de análise. Tá? Bom, então seguindo para frente, o que a gente tem agora são alguns indicadores. Né? Então a gente tem aqui um diagrama de bolhas. Tá? Vejam que o diagrama de bolhas, ele posiciona as bolhas dos projetos de acordo com os dois eixos, o eixo de capacidade e o eixo de oportunidade. Lembrando que o eixo de capacidade e o eixo de oportunidade, eles agregam aqueles outros critérios que nós elegemos lá atrás. Então a gente tem aqui, podemos ter até 8 critérios agregados em dois eixos, tá? E nós colocamos ainda uma terceira variável, que é o diâmetro da bolha. O diâmetro da bolha está puxando a informação de recursos, por isso que é importante
ter aquela faixa de recursos bem definidas lá em critérios de análise, depois preencher certinho na nossa planilha de análise, porque ele vai colocar bolhas pequenas para projetos que têm recursos menores, bolhas grandes para projetos que têm recursos que demandam mais recursos, tá? Obviamente, cada empresa também pode criar bolhas diferentes, pode colocar bolhas grandes para projetos mais longos, enfim, tá? A gente também ficou um pouquinho limitado aqui com as funções mais simples do Excel, para não complicar a planilha, e ela não está puxando automaticamente códigos dos projetos, tá? Então, em princípio, se for usar como está aqui, teria que escrever manualmente os códigos dos projetos, tá? Mas, enfim, né, quem entende um pouco mais aí de programação VB e de plugins pode exportar esses dados e gerar diagramas de bolhas aí com ferramentas que tenham mais recursos e mais automação, tá? E nós temos possibilidades de criar gráficos vários, né, com indicadores, podem inclusive ser colados ao lado do nosso quadro de gestão à vista, que nos ajudem a tomar essas decisões estruturantes, né? Tem muitas ideias do programa interno, menos ideias legislativas, pouca coisa do fornecedor. Aqui nós temos também o status, né? Muitos projetos ativos, alguma coisa concluída, alguns arquivados, tem, né, um determinado conjunto de ideias aqui no pipeline, né? Enfim, tá? Podemos abrir outras abas aqui, puxar outras informações do projeto que sejam aí pertinentes, tá, para a análise da empresa. E que as nossas planilhas de arquivo e concluído, que são um repositório de conhecimento aí, né? Para a gente recuperar as informações, o esforço que já foi feito anteriormente, ou para resgatar projetos, né? Algo que não foi interessante no passado, mas agora pode ser diante de um novo cenário, diante de novas informações, e pode voltar para ser ativo, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenha ajudado, tá? Que seja útil aí para dinâmicas acadêmicas, né? Para ensino e também para as empresas, tá? Para as consultorias, consultoria júnior, enfim, tá? A planilha está disponível e os conceitos seguindo aí. Quem tiver mais dúvidas, né? No capítulo nosso aí do Comitê de Implantação, do livro Modelo das Duas Rodas, nós temos aí o detalhe, tanto os detalhes conceituais, como também uma descrição geral aí do funcionamento dessa ferramenta. Então, bom trabalho a todos aí. Até mais.